Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Sônia aqui do Diário da Menopausa. E hoje nós vamos falar sobre algumas coisas estranhas que acontecem com a gente quando a gente está na pré-menopausa e na menopausa. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com alguma delas. Talvez você já tenha sentido isso e não sabia. Então fica comigo até o final que você vai descobrir algumas dessas coisas bizarras, podemos falar assim, que acontecem com a gente. Eu tenho uma colinha aqui só para não esquecer, tá? Aqui, ó. Além dos sintomas mais conhecidos que a gente já sabe, né? Já falamos aqui no canal sobre o mau humor, os calorões, as dores que nós sentimos. Tem a parestesia. Você já ouviu falar? Parestesia? Então, nada mais é do que aquelas sensações de formigamento, sabe? Nas mãos, nos pés, às vezes até no decorrer da vida, numa situação ou outra a gente sente, mas nessa fase a gente sente com mais frequência. Então preste atenção, você está sentindo com mais frequência formigamentos na mão, nos pés, nas pernas? Preste atenção, fale para o seu médico, converse com ele, informe ele tudo o que acontece com você. Outra coisa que acontece também, olhos secos e irritados. Sabe, quando você fica com o olho, tá sempre mais seco, parece que tá sempre o tempo mais poluído, o tempo tá sempre mais seco para você, né? Seus olhos estão mais irritados, lacrimejando. Isso aí acontece porque, ó, existe uma diminuição do estrogênio, que afeta a nossa saúde ocular. Como nós temos aquela nuance, né, dos nossos hormônios que sobe, desce, que tá em queda, isso pode interferir diretamente nos nossos olhos, provocando coceira. Então é importante também que o seu médico te oriente com relação a isso, para que você saiba usar um colírio lubrificante, né? Para poder lubrificar os olhos. Não fica usando qualquer tipo de colírio nem coçando. Gente, não cocem os olhos, dá irritação. Você pode ter um problema sério por ficar coçando os olhos, tá? Eu sei que é horrível, eu sinto bastante essa coceira nos olhos, bastante. Parece que eu tenho bichinho assim nos olhos, mas a gente não pode se cuidar por conta, tá? Os nossos olhos são bastante sensíveis, então presta atenção, tome cuidado. Outra questão, essa foi surpreendente para mim, porque eu passei por isso durante um bom tempo. E eu vou falar para vocês, eu procurei um médico, eu fui num clínico geral, fiz exame, deu nada. Exame de sangue, não deu nada. Me encaminhou para quê? Para um dentista. A gente estourou minha boca, estava tudo certinho. Olha do que eu tô falando. Alteração no paladar e no olfato. Eu sentia gosto de ferro, como se tivesse alguma coisa metálica na minha boca. Saliva metálica. Um gosto ruim. Não tinha mau hálito, mas era um gosto ruim. A dentista também não soube me dizer do que se tratava. Me disse que podia ser que eu estivesse ingerindo algum alimento ou medicação que estivesse liberando esse gosto, né? Medicação, não tomo nenhuma medicação, né? E alimento os mesmos alimentos de sempre, né? Só que do nada veio, fiquei por um tempo e do nada foi. Às vezes eu ainda sinto esse gosto de metal, do nada, é como se você tivesse comido alumínio, sabe? Aquele gosto ruim de metal, assim na boca, salivando metal, e do nada some. Para mim foi uma surpresa saber que isso também pode ter a ver com a menopausa. Olha o que eu descobri aqui, ó. Esse gosto metálico na boca ou alterações pontuais no paladar e no olfato. Você já sentiu, às vezes, aquele cheirinho de café? Mas não tinha ninguém fazendo café. Aquele cheirinho de alguma coisa que ninguém sentiu. Ninguém mais estava sentindo, só você? Pois é. Surpreendente, né, meninas? Também não sabia. Também pode ter a ver com a nossa alteração hormonal. Gente, eu não estou dizendo que tudo é. Eu estou dizendo que também são questões que podem acontecer conosco por conta da nossa condição, por estarmos na pré-menopausa ou na menopausa. Tá bom? Outra questão, a famosa névoa mental. Já ouviu falar? Aquele branco? Aquele esquecimento que dá de vez em quando? Gente, mas eu não estou falando daquele esquecimento normal que as pessoas têm, ou às vezes bota a culpa lá no Covid, era o que eu fazia, tá? Lá, desde que eu tive Covid, nunca mais eu fui a mesma, né?
mas eu lembro das coisas. O que eu tô falando é o seguinte. Você vai pegar isso aqui, ó. E você não lembra. O que é isso aqui? Você não lembra que isso aqui é um copo. Você vai lembrar o nome do seu neto. Como é que você esquece o nome do seu neto? Ele tá aqui, ele tá aqui. Como é que você esquece? É desse esquecimento. E isso também está ligado com a menopausa. Tá bom? Alguns problemas no trato urinário. Eu acho que você já deve ter ouvido falar que a nossa vagina, né, ela fica um pouco mais ressecada, você tem uma diminuição na lubrificação, né? Então você tem que tomar cuidado para não se machucar, porque ela vai ficar mais sequinha, vai demorar mais para lubrificar. Mas você pode passar a ter incontinência urinária. E da seguinte forma, talvez você vá fazer xixi e não consiga fazer tudo, dá aquela impressão que sempre tem alguma coisa, você tem que fazer uma forcinha para tirar o resto, né? Ou dá aquele espirro e dá aquela tossida e parece que você tá frouxa, né? Tá saindo sozinha. Aí o que você faz? Você para de tomar água, né? Bonita. Não pode. Você não pode parar de tomar água. Nesse período você precisa tomar água mais do que nunca, manter a sua pele hidratada. Aí você para de tomar água porque você acha que você tá fazendo xixi à toa, né? Você não tá segurando a bexiquinha. Não é isso, meu amor. Não é isso. Ela tá mais flácida mesmo, ela não tá trabalhando mais direitinho, porque os seus hormônios não estão como estavam antes. Então, presta atenção. Você pode fazer exercícios musculares. A gente já falou sobre atividade física aqui, mas agora eu tô falando de exercícios para os músculos da vagina, sabe? Faz contração, você pode fazer em qualquer lugar, gente. Não precisa parar para fazer isso. Tá sentado? Você tá fazendo. Exercício muscular para fortalecer o músculo da sua vagina, ela também vai ficando mais flácida e por isso você passa a ter essas incontinências urinárias, sabe? Fica mais frouxo, isso tudo ajuda você. Se você tiver um bom médico e quando você falar disso tudo para ele, ele vai entender. Hoje você vê na internet grandes profissionais, obstetras, ginecologistas, que conseguem reconhecer nesses sintomas a condição que você está. Mas o SUS esquece. Eu fui para o SUS com alguns sintomas. Hoje eu sei muito mais do que eu sabia quando eu fui. Mas eu fui para o SUS com alguns sintomas e não vi nada. Só o que eu ouvi é que você tá com início de queda de hormônio. Só. Mais nada. Nenhuma orientação, nenhuma pergunta. Mais nada, gente. Não existe orientação, não existe ajuda, não existe suporte. A sua orientação é esse canal que vai ajudar você, que vai nos ajudar. Então, comenta aqui pra mim. Você passou por alguma dessas coisas? Você sentiu? Você tá sentindo alguma coisa dessa? Comenta aqui pra mim que eu quero saber o que você tá sentindo. Sentiu aquele gosto de metal horrível na boca? Eu senti, eu ainda sinto. É ruim, é muito ruim. Mas nós estamos aqui para nos ajudar. Vamos compartilhar o que estamos passando juntas. Vamos passar por essa fase juntas e superá-la.